Ontem, junto com o deputado Luiz Castro e o deputado Zé Ricardo, também já havia participado de uma reunião do Comando de Greve na Assembleia da Associação de Docentes da Universidade do Amazonas, a ADUA, que tratou da greve instaurada hoje na Universidade Federal do Amazonas. Ontem houve um episódio importante, relevante, no que diz respeito a essa greve, com a decisão do Conselho Universitário da Universidade Federal do Amazonas, que é o órgão formal da estrutura da universidade, de apoio à greve e suspensão das atividades acadêmicas, numa votação histórica com 32 votos a favor e apenas 5 votos contra. Eu, que militei durante muito tempo na Universidade Federal do Amazonas, inclusive fui membro durante 3 mandatos do Conselho Universitário, membro discente do Conselho Universitário por 3 mandatos, vivi momentos em que os debates da greve se travavam dentro do Conselho Universitário sobre a suspensão ou não das atividades acadêmicas. E nunca se viu na história, não uma unanimidade, mas uma maioria tão consolidada dos administradores das unidades acadêmicas no sentido de sinalizar o apoio à greve e decidir por suspender o calendário acadêmico. É óbvio que isso traz prejuízos importantes para as atividades acadêmicas, para os estudantes, para os próprios professores. Greve não é uma boa alternativa para ninguém. Greve deve ser a última possibilidade, depois de esgotada todas as possibilidades de diálogo. Mas eu que procurei informações acerca desse processo de negociação, vi que realmente não restou aos professores da Universidade Federal do Amazonas, deputado Sidney Leite, outra alternativa que não o movimento paredista. Houve um processo de diálogo com o governo federal, um diálogo pautado em 2 pautas principais: a reestruturação da carreira do professor. Hoje, um professor universitário entra na carreira com salário de R$600 e há uma polêmica entre o percentual de reajuste incidindo apenas sobre o salário base e a tese da Andes, que é de incorporação de todos os benefícios, e o reajuste incidindo sobre o salário bruto, o que obviamente é algo muito mais justo, é algo muito mais coerente com o discurso de investimento e de valorização do ensino público superior no Amazonas. Mas o que me preocupa mais é que eu sou de um tempo na universidade em que se lutava contra o governo do PSDB, um governo que arrochava o servidor público e que decidira enxugar a máquina pública partindo da premissa do arrocho do salário do servidor público. E o que nós lamentamos, e a grande maioria dos professores lamentam, é que chegamos a um governo do Partido dos Trabalhadores que contou com o apoio da grande maioria daqueles cidadãos e cidadãs que estavam lá em assembleia, que decidiram pela greve, que contou com o meu apoio nas 2 eleições do presidente Lula e agora na eleição da presidente Dilma, e infelizmente a conduta no trato com o servidor público é exatamente a mesma conduta do governo anterior que o Partido dos Trabalhadores tanto criticava. Mas a relação torna-se ainda mais difícil, na medida em que do lado da mesa do governo estão antigos sindicalistas e antigos militantes dos movimentos universitários, que ao invés de privilegiarem, qualificarem o diálogo, hoje são a barreira na possibilidade de negociação e de chegada a um entendimento. Todos os países desenvolvidos, senhor presidente, enfrentaram momentos de crise econômica, não com arroxo na educação. Todos os países desenvolvidos enfrentaram crise econômica com obras de infraestrutura e com investimento maciço em educação. Foi assim que o Japão superou o desastre da Guerra Mundial. É assim que o Japão está superando o desastre agora do terremoto, com investimentos maciços em infraestrutura que geram emprego e com investimento em educação que possibilite alternativas de desenvolvimento do país. Infelizmente,
O Brasil, no momento de crise econômica mundial, com seus reflexos no nosso país, ele faz uma opção equivocada, porque as obras do PAC andam a passos de tartaruga Brasil afora, e a educação, que deveria ter um investimento maior como alternativa para a saída da crise, vive esse momento de arroxo salarial dos servidores do ensino público superior. O governo brasileiro resolveu enfrentar a crise vendendo carro, baixando o IPI para vender carro, ao invés de investir em infraestrutura e educação. Isso é um equívoco, deputado Davi. Isso já superou a crise no momento, mas isso se esgota, porque as ruas não aguentam tanto carro e porque as pessoas não precisam de tantos carros. Portanto, eu quero aqui, mesmo sabendo dos prejuízos que o movimento paredista causa para os estudantes. Eu passei por 2 greves durante meu tempo dentro da universidade, mas quero aqui neste momento, senhor presidente, prestar minha solidariedade à luta dos professores da Universidade Federal do Amazonas, na certeza de que a luta deles, a despeito de causar um prejuízo momentâneo, é a única capaz de acender uma luz no fim do túnel na melhoria da universidade pública, das universidades federais do nosso país. A garantia de uma carreira é a garantia da qualificação do ensino, porque o professor, para ser estimulado, ele precisa saber que quanto maior qualidade acadêmica ele tiver, maior será o seu salário. E quanto mais tempo ele tiver na instituição, maior o seu salário. E só uma carreira organizada pode garantir isso. E por outro lado, a luta dos professores por melhor infraestrutura. Vivemos um momento em que faltam coisas básicas na Universidade Federal do Amazonas. Às vezes falta um papel, às vezes falta uma pequena reforma, recursos para investimento em pesquisa, recursos para contratação de professores, salas superlotadas, e nós precisamos ter a responsabilidade com essa instituição que diz respeito ao passado e ao futuro do Amazonas, e por isso aqui eu quero prestar minha solidariedade aos professores da Universidade Federal do Amazonas, na certeza de que a luta deles, a despeito do prejuízo momentâneo, trará vida nova e novos tempos para a Universidade Federal do Amazonas. Muito obrigado, senhor presidente.